Graça e paz, eu sou o Manuel Costa. Estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma palavra todo dia para a sua vida, para edificar a sua vida, para você abrir a sua mente, para você se aproximar de Deus, ter um entendimento maior do que é andar na presença de Deus. A mensagem de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 15 em diante, que diz: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomará lutos por mortos. Ata o teu turbante e mete nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como o Senhor me deu ordem. Palavra pesada, né? A gente tem que entender que na Bíblia, além das promessas, além dos contextos históricos, existem passagens que, ao nosso olhar, seria extremamente dolorosa, né? Passar por uma situação dessa. E essa história ela é difícil e impactante, né? A história do profeta Ezequiel. Deus olhou para ele e de repente já diz algo assustador: vou tirar de você aquilo que você mais ama. E no mesmo dia, a esposa do profeta morreu. Vamos imaginar a dor daquele homem? A mulher que dormia ao lado dele, a pessoa que fazia parte da sua vida, seu amor, simplesmente partiu. E por quê? Nós vamos entender porque ainda, além de declarar a morte, tem uma parte mais difícil. Deus deu uma ordem que ninguém conseguiria entender. Não chore sem velório, sem lágrimas públicas, sem lamento diante do povo. Ezequiel teria que suportar essa dor em silêncio. Além de tirar a mulher dele, tem que suportar a dor em silêncio. E por quê? Por que tudo isso estava acontecendo? Porque Deus queria usar aquela situação como um sinal para a nação de Israel. O povo havia se afastado tanto de Deus que em breve eles iam perder tudo aquilo que eles mais amavam também, inclusive filhos, morreriam a espadas. E Ezequiel acabou, diante dessas circunstâncias, virando uma mensagem viva diante da nação. Isso mostra algo profundo para a gente e também doloroso, né? Às vezes Deus permite processos que nossa mente não consegue entender. Muitas pessoas estão passando por situações que parece que não têm respostas. Alguns perderam entes queridos sem entender o motivo, do nada saíram da sua vida. Outros estão vivendo fins de casamentos que acharam que duraria até a eternidade. Filhos, né, que são rebeldes com os pais. E tudo na vida traz consequência. Deus usou o profeta, levou a esposa dele, mas o profeta era um homem muito ligado a Deus, não que isso não causa dor na gente, mas nós temos que entender o trabalhar de Deus é para melhorias e não para sacrifícios, não é para te fazer sofrer. Tem coisas que a gente sofre a mais justamente por falta de entendimento. A palavra de Deus disse que muitos pereceriam pela falta de entendimento. E como entender uma situação dessa? Será que Deus não poderia, já que ia punir o povo, será que não poderia agir de outra forma? O trabalhar de Deus é incrível e a gente não consegue uma resposta exata para o que Deus faz. Tem a história do profeta Oséias, que Deus mandou casar com uma prostituta, e Oséias teve um trabalho incansável até a transformação daquela mulher. Então nós vamos viver momentos que vão nos machucar realmente. Nós vamos viver situações que parecem injustas
ao olhar humano, silêncios muitas vezes sem resposta, né? Que Deus não traz nenhuma resposta que chega a machucar a nossa alma, dói a nossa alma, mas vejam que Ezequiel, mesmo ferido, ele permaneceu obediente à ordem de Deus. Imagina tirar alguém que você ama, que convive todos os dias contigo, e de repente Deus tira. Se nós analisarmos, essa história não fala apenas de perda, né? Perdeu sim, é uma coisa assim que até hoje eu não consigo entender por que tinha que ser dessa forma. Mas a mente humana não é capaz de elucidar, né, as coisas que Deus traz para nossas vidas. Essa passagem também fala sobre confiança em Deus, mesmo quando o coração está quebrado. Porque quantas vezes você não pediu algo a Deus e aconteceu o contrário do que você queria? Quantas vezes você orou por uma pessoa ser curada e ela acabou partindo? Quantas vezes você pediu a restauração de um casamento que Deus exterminou de vez? Quantas vezes nós oramos pelos nossos filhos para que eles vivam uma vida como a gente pensa, porque toda mãe, todo pai quer o melhor para o seu filho e dá tudo e vem tudo ao contrário, porque é neste momento que a nossa fé tem que continuar. A fé não é continuar somente quando tudo está bem. Fé é continuar mesmo sem entender o que está acontecendo. Nós temos que andar na presença de Deus, independente do que vai vir pela frente. Porque quem conhece o nosso futuro é o Pai. Então, se você hoje não está entendendo alguma coisa que tem passado na sua vida, não desista. Sabe, não desista da sua fé, não desista de continuar na presença de Deus, porque é isso que o nosso inimigo, que anda ao nosso derredor, bramando como o leão, quer. Que a gente desista diante das circunstâncias que Deus ainda não mudou nas nossas vidas. Nós vimos que o povo de Israel padeceu depois dessas circunstâncias, tiveram os filhos mortos à espada, né? Tudo foi destruído. Mas a mensagem de Ezequiel ecoou pelo tempo, para a gente entender que as coisas não é da nossa forma. Se você entregou a sua vida a Deus, esteja disposto a viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque Ele falou com o povo de manhã e à tarde morreu a esposa dele. Nós sabemos, né, que quem morre em Cristo, hoje em dia, vai estar com Cristo. Jesus falou que para onde Ele ia, na casa de meu Pai, há muitas moradas. E eu vou preparar morada para nós. Com certeza a família de Ezequiel deve estar nessas moradas. Mas isso serve mais para nós nos dias de hoje, né? Se você acredita que realmente Jesus partiu para preparar morada para a sua vida, então creia que nesses processos que você está passando, essas dificuldades que você está enfrentando nos dias de hoje, tudo vai ser superado, porque Deus ele restaura vidas. Ele melhora a vida. E depois de tudo isso que aconteceu, o povo de Israel caiu em si, voltou à consciência depois de ter sofrido imensamente. E a história ficou registrada para que nós tivéssemos conhecimento. Para que nós tivéssemos conhecimento que quando o agir de Deus parece loucura aos olhos humanos, é o caminhar dele que está sempre certo. Porque nós não sabemos o que fazemos, né? Nós pensamos que estamos fazendo o correto, mas é Deus quem age nas nossas vidas, preparando o nosso futuro. E muitas vezes a perda faz parte dessa jornada. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, paz, saúde, prosperidade e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deixe seu amém nos comentários. E como Ezequiel, não vamos reclamar do que tem acontecido. Vamos caminhar, vamos ter fé e acreditar que Deus sempre está fazendo o melhor para nossas vidas, independente do que aconteça ao nosso redor. Quem vive com Deus nunca vai ficar na mão, nunca vai ficar desamparado. Acredite dessa forma e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?